Olá, boa noite. Me chamo André Luiz Melo, sou aluno de Sistemas Térmicos 3 com o nosso tutor Alexandre Juiz Blanco. Hoje estarei apresentando a vocês sobre trocadores de calor. O que seria um trocador de calor? Os trocadores de calor são equipamentos que possuem um fluxo de energia térmica entre dois ou mais fluidos e diferentes temperaturas. Esses equipamentos possuem uma grande variedade de aplicações, dentre elas o aquecimento e resfriamento de suas correntes, condicionamento de ar, produção de potência e recuperação de calor em alguns processos. Bom, uma das importâncias dos trocadores de calor é que, como eles são equipamentos termodinâmicos que tornam possível o estabelecimento das substâncias envolvidas no processo em uma temperatura ideal, do ponto de vista da segurança e eficiência da produção. Ou seja, a partir da troca de calor entre dois fluidos dentro do trocador, há um ajuste de temperatura da substância de interesse. Somando isso ao longo do processo industrial, há sempre uma parcela de energia que é desperdiçada. Essa energia quase sempre vem em forma de calor, o que é representado em muitas vezes gastos adicionais. Dessa maneira, os trocadores desempenham um papel fundamental no aproveitamento energético, utilizando, por exemplo, o calor de correntes de vapor e condensado, que normalmente seriam descartadas, é usado para aquecer substâncias de interesse no processo em si. Bom, vou falar agora sobre os tipos de trocador de calor. Bom, para diversas aplicações, os trocadores de calor podem ser classificados em trocador de calor casco-tubo, trocador de calor de placas e também tem a forma de serpentina. Vou falar agora sobre os trocadores de calor tipo casco-tubo. Os trocadores de calor de casco e tubos é um trocador de calor muito utilizado em diversas condições e capacidade de operação, sendo assim muito versátil. Como seu próprio nome diz, por causa dos dois elementos principais, o casco e uma série de tubos dispostos em seu interior. Ao longo dos vários dutos, muitas vezes centenas, escoa-se um dos fluidos, e no exterior, entre o casco e o tubo, escoa-se um segundo. Vale ressaltar que o fluido de interesse para o qual deseja-se ajustar a temperatura pode escoar tanto dentro dos dutos internos quanto fora deles. Dessa maneira, como representado no esquema abaixo, essa segunda substância, geralmente vapor de água ou água líquida, é um exemplo, escoa-se entre os tubos, ocorrendo então a troca térmica na superfície deles. Isso mostra algo assim, muito eficiente, uma vez considerando o grande número de dutos presentes, a área superficial de troca térmica é extensa, o que implica uma agilidade no ajuste da temperatura. Conforme mostrado aqui nas duas imagens, nós temos o trocador de calor tipo feixe tubular e o trocador de calor tipo U. Bom, agora eu vou explicar um esquema de funcionamento do trocador de calor tipo tubular. Conforme vocês vão vendo, ele vai separar o trocador de calor em duas áreas, zona quente e a zona fria, ou seja, o casco e tubo. Vocês podem ver, a parte vermelha é a parte do casco e a azul é a parte dos tubos. Bom, você pode ver aí a entrada de cada um, do fluido quente e do fluido frio, e agora a gente vai ver como é feito a, a transposição do fluido dentro do trocador. Bom, aqui podemos ver a área de contato, onde as serpentinas ajudam para que toda a área da troca de calor com os tubos aconteça. Aí é um esquema de exemplo só para vocês terem uma ideia de como é que funciona.
é mais um esquema térmico de como funciona dentro dele. Vou falar agora sobre os trocadores de calor tipo placas. Trocador de calor tipo placa consiste em uma série de pratos paralelos que são colocados uns sobre os outros para permitir uma formação de canais de fluido. Desse modo, possui duas passagens, uma para o fluido frio e outra para o fluido frente, que circulam em sentidos opostos, contra a corrente. Como ilustrado a seguir, o fluido quente passa sobre um dos canais, ficando restrito a um dos lados da placa. Enquanto isso, o fluido frio passa pelo outro canal, ficando restrito ao lado oposto, sendo possível assim uma troca térmica. Slide, vou mostrar para vocês como é que funciona um esquema de um trocador tipo de placas. Bom, aqui a gente vê a montagem do trocador de tipo placas. São compostos por várias placas, uma atrás da outra, que depois elas são fechadas todas juntas. Você vê que conforme aumenta as placas, maior é a eficiência de troca térmica. Conforme dito, a troca de calor ocorre entre as placas em sentidos opostos. Enquanto uma placa passa o fluido frio, a outra passa-se o fluido quente, como vocês podem ver nesse esquema. Você sempre fica intercalado entre a corrente fria e a corrente quente, corrente fria e a corrente quente. Agora eu vou explicar um pouco dos trocadores de calor tipo serpentina. O trocador de calor tipo serpentina ele é destinado a fazer uma troca térmica entre dois fluidos com diferentes temperaturas e características, dependendo de cada aplicação. As serpentinas podem ser usadas dentro de diversas funções, como os aquecedores, resfriadores, condensadores, além de comumente serem utilizados para fazer a troca térmica em tanques de fusão ou armazenamento, no caso industrial. Uma das maiores utilizações desse trocador de calor é o ar-condicionado das edificações e veículos. Essa classe de trocador de calor é chamado de serpentinas ou bobinas de ar, ou apenas de serpentinas, devido à sua tubulação interna frequente em serpentina. Como vocês podem ver, eu trouxe uma aplicação em três casos. Uma delas é o setor industrial, como eu estou mostrando aqui no laser. Outro é o famoso chopp, né? Onde aqui dentro fica água fria, aqui fica o chopp. Aí o chopp ele passa por essas serpentinas para água fria, chegando aqui naquela temperatura ideal para você tomar aquele choppzinho. Bom, e também temos a famosa geladeira, onde também usa o esquema de serpentina para poder refrigerar. Bom, como eu disse anteriormente, o esquema de funcionamento do trocador tipo serpentina funciona de qual forma? Dentro da serpentina, normalmente entra o fluido quente, que passa nessa forma de espiral, e ela entra em contato com o fluido de refrigeração, muitas vezes água ou algum outro fluido. Nesse caso, ela entra e sai, fazendo assim a troca de calor.
Vou explicar um pouco sobre o coeficiente global de transferência de calor. A importância dessa grandeza é a análise e modelagem de um trocador de calor por influência em sua eficiência, comparar os equipamentos disponíveis no mercado. E também a gente pode descrever essa forma como Q é igual a U vezes A vezes dt, onde Q é a quantidade de calor trocado, U o coeficiente global de troca térmica, o A a área de troca de calor e o dt a diferença de temperatura entre dois fluidos para a superfície A. Em uma operação normal, pode ser determinada através da equação. Eu não vou ler ela toda, né, no caso aqui, mas eu vou ajudando aqui. Como vocês podem ver, a equação está aqui. E eu vou falar um pouco sobre a legenda. C e H refere-se aos fluidos quente e frio, respectivamente. U é o coeficiente global de transferência de calor, H é o coeficiente de película, RF é o fator de incrustação, RW a resistência à condução na parede e o Nzinho é a eficiência das aletas. Nesse slide eu vou mostrar o fator de incrustação. Como vocês podem observar nessa tabela, nós usamos ela como referência para pegar alguns dados para os fatores de incrustação. Agora vou mostrar para vocês o coeficiente global de transferência de calor, conforme a tabela também aqui embaixo. Vocês podem ver que conforme a combinação de fluidos, ele muda o nosso U, que ele é dado por watt por metro cúbico Kelvin. Agora vou falar das condições operacionais e fatores de influência. Geralmente, além do coeficiente de transferência de calor, outros fatores podem influenciar no desempenho do trocador, como a característica dos fluidos, temperatura de operação, pressão de operação e velocidade de escoamento. Bom, vou falar agora sobre as características dos fluidos. A condutividade térmica, a densidade, a viscosidade e o calor específico são fatores altamente influenciáveis na eficiência dos trocadores de calor. Corrosividade, toxicidade, inflamabilidade e abrasividade são fatores que influenciam na vida útil do trocador e na segurança de operação. Falando agora sobre a temperatura de operação, ao ter as temperaturas da operação especificadas, levar em consideração os materiais que você vai utilizar. Bom, sobre as pressões, altas pressões podem acarretar em danos no equipamento, perigo de explosões e vazamento, enquanto que pressões muito baixas podem diminuir consideravelmente a troca térmica. Um outro fator que pode acabar fazer influência é a velocidade de escoamento. Quanto maior a velocidade do escoamento, maior a turbulência dentro do trocador, mais efetiva será a sua troca térmica. Eu estou mostrando aqui para vocês um exemplo de como isso pode acontecer. Bom, aqui eu vou mostrar uma tabelinha sobre as aplicações de trocadores de calor. Bom, nós temos o aquecedor, que fornece o calor sensível a um líquido ou a um gás mediante a condensação de vapor de água ou de um líquido térmico. A caldeira recuperadora produz vapor, é análoga a um gerador de vapor, mas no meio de aquecimento é um gás ou um líquido quente produzido numa reação química. O condensador condensa um vapor ou uma mistura de vapores, seja isoladamente, seja na presença de um gás não condensável. O gerador de vapor, ele gera vapor por empregado de outro ponto de instalação, mediante o calor disponível ou um óleo pesado ou alcatrão. O permutador, ele efetua uma função dupla. Aquece um fluido frio, mediante um fluido quente que é resfriado. O calor trocado não é perdido. Bom, continuando do slide anterior, o refervedor é ligado ao fundo de uma torre de fracionamento. Fornece o calor necessário à destilação. O meio de aquecimento empregado pode ser o vapor de água ou um fluido térmico. O refrigerador
resfriam o líquido a uma temperatura mais baixa de que é atingível com uso exclusivo de água. Usa um refrigerante com amônia ou freon, no caso. O resfriador resfria líquidos ou gases mediante a água. O superaquecedor aquece o vapor de água além da temperatura de saturação. E o vaporizador aquece que vaporiza parte de um líquido. Vou falar um pouco sobre monitoramento e manutenção. Para que haja uma integridade e uma eficiência do trocador de calor, é necessário que haja uma frequente inspeção de seus componentes. E nos próximos slides eu vou explicar o porquê, mas eu deixando bem claro, é muito importante dentro de uma indústria onde possuem trocadores de calor, uma manutenção e um monitoramento muito bem feito para que esse trocador não dê problemas ou muito cedo ou acabe parando a planta em si, se for num polo industrial. Bom, um dos problemas frequentes que prejudica o rendimento dos trocadores de calor é a incrustação, que pode ser ocasionado por dois casos: a água utilizada no processo ou o depósito de compostos químicos, como os carbonetos de cálcio ou magnésio. Como vocês podem ver nas duas imagens, a gente vê como é perigoso nós não termos um controle sobre os fluidos de processo e realizar uma limpeza e um monitoramento para que evite que nessas situações, como as fotos estão mostrando, ocorram. Os principais sistemas para a prevenção do trocador de calor são monitoramento contínuo, usando ferramentas de inspeção, ou realizar uma limpeza mecânica ou até mesmo química de o trocador ao longo do seu tempo de uso. No caso das três imagens que vocês estão vendo, a gente tem o jateamento na forma de hidrojato, onde o operador coloca essa ferramenta, como estou mostrando aqui, dentro dos tubos, realizando uma limpeza dentro deles. E nessa última imagem, a gente vê o hidrojateamento ocorrendo na parte de fora dos tubos e também ocorre no caso do casco. Aqui eu vou mostrar um exemplo de hidrojateamento ocorrendo por meio de um operador. Vocês podem ver, ele coloca o tubo do hidrojato dentro dos tubos e vai realizando a limpeza. Aí o rapaz mostra um trocador já limpo e agora o rapaz fazendo o trabalho de limpeza. Agora eu vou falar o que um engenheiro precisa saber sobre os trocadores de calor quando ele for pensar num trocador, ou até projetar ou avaliar. Ele deve se levar em consideração a natureza dos fluidos que vão percorrer no trocador, suas temperaturas de trabalho, as pressões de operação, a velocidade de escoamento e o tipo de fluido de trabalho, e a sujeira que vai estar sujeita ao trocador. Bom, aqui eu encerro a minha apresentação sobre trocadores de calor. Eu agradeço muito a sua atenção e estou deixando na descrição desse vídeo todas as bibliografias que eu utilizei para a composição desse trabalho. Muito obrigado!